registrado aqui meu agradecimento, então, e agradecer a Abro e a todos que estão participando conosco. Eu queria, inicialmente, eu queria já fazer aqui um início para não interromper o Figueiredo. Então, quando nós, na radiologia, a gente avalia uma área de periodontite apical, muitas vezes a gente fica pensando por que será que ela não... essas condições talvez não tenham reparo. O endodontista parece que fez todo o trabalho possível em um dente e a gente não encontra talvez mais canais que pudessem ser fontes de micro-organismos. Será que não existe algo a mais? E às vezes tem cirurgia parendodôntica já executada e a falta de reparo. Então, vocês vão ver que interessante a abordagem do Figueiredo sobre a questão dos biofilmes, porque é muito importante que a gente entenda os porquês das coisas. E vocês vão ver a importância do micro-organismo e o que ele pode executar para tentar se multiplicar e permanecer nas regiões junto ao dente. Então, o endodontista tem vários desafios. Ele tem o desafio chamado anatomia, que é extremamente complexa, dos dentes. Ele tem o desafio próprio, né, que é o desafio da técnica em si, das múltiplas facetas que as técnicas têm. E tem a questão do micro-organismo, são considerados grandes desafios. Tem outros, lógico. Mas, inicialmente, antes ainda do Figueiredo falar, eu queria que o Estrela fizesse a apresentação formal dele para a gente dar o start. Por favor, faça as honras da casa aí, Estrela. Eu conversei com o Mike durante o processo aí do curso de imersão e um assunto que o Mike ia conversar seria justamente a aplicação dos próprios filtros do Evo na própria identificação de áreas que sugerem biofilme. E a semana passada, eu repassando com o Figueiredo uma belíssima apresentação dele, eu falei, olha, seria muito importante para os nossos colegas da radiologia fazer esse link da imagem com algo real, com algo biológico, com algo que acontece, até para facilitar uma comunicação com os colegas das áreas afins. Figueiredo, além de especialista, mestre, doutor, ele é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professor no Eastman Dental College, em Londres, por alguns anos, é revisor de várias revistas internacionais, incluindo o International Endodont Journal, ele é do corpo editorial do International Endodont Journal, é uma pessoa muito respeitada fora do Brasil, ministrou cursos na Europa, em vários locais. Hoje ele é professor também da área de morfologia e histologia da URGS, orientador de mestres, de doutores também, não apenas aqui, também quando ele esteve em Londres dando aula lá. Então, assim, é um profundo conhecedor do que ele vai falar. E dentro da área de diagnóstico, ele vai fazer uma abordagem sobre bioluminescência fantástica, que, para quem trabalha com tomografia, é um recurso fora do comum, como a oximetria, como vários outros. Então, essa interação vai ser muito útil. E, além do mais, o Figueiredo, além de torcedor do Internacional, né, Figueiredo? Que isso faz questão de colocar no currículo dele, nós tivemos a oportunidade, na década de 80, de sermos colegas de mestrado. E como Figueiredo, como Mike, já estamos aí nessa jornada há mais de 30 anos, tentando aprender sempre algo mais. E a cada dia a gente sobe um degrau. Figueiredo, com a palavra, vou deixar o restante ao final da apresentação para que a gente possa ter uma interação melhor. Muito obrigado, Estrela, compadre, amigo de tantas jornadas. Para mim, o nosso maior nome na endodontia da nossa geração. Professor Mike, Conei, todos
os que estão assistindo, professor Israel, muito obrigado por estarem aqui. E eu gostaria de dizer que eu fiquei muito honrado em participar desta atividade. Não é uma tarefa fácil poder trazer novidade a pessoas que estão no fronte da tecnologia, e aí a gente fala em tomografia e vários outros recursos de imaginologia que temos à disposição. A minha ideia, na verdade, é trazer para vocês alguns pensamentos relacionados às estratégias que temos atualmente e que podemos ter de detecção e de combate à infecção endodôntica. Como parâmetro inicial, nós temos que entender que o tratamento de canal e a ação do endodontista, eles visam o tratamento de uma única doença, que é a periodontite apical. O nosso objetivo, enquanto endodontistas, é prevenir ou tratar ou curar a periodontite apical. Esse não é um conceito meu, isso está dito pela Sociedade Europeia de Endodontia e pela Associação Americana de Endodontia. Então, o que nós queremos é restaurar a integridade corpórea, reestabelecendo a barreira ao ingresso de micro-organismos. E hoje, com essa discussão de Covid, eu vou tentar expandir isso mais adiante, essa barreira superficial se torna cada vez mais importante. Claro que para fazer isso existem diversas maneiras. Um macaco que repita procedimentos talvez seja capaz de até fazer procedimentos bucais. O que ele não vai ter é a capacidade de pensar o que ele está fazendo exatamente e por quê. Então, eu acredito que é nosso papel, enquanto profissionais de saúde, ter condições de saber o que estamos fazendo. Aqui, neste corte microscópio, vocês veem esse canal com necrose pulpar e repercussões no periápice. Uma visão técnica disso diria: temos que tratar o canal radicular. Esse é o nosso papel. Mas nós temos que ver também o que isso representa em relação aos tecidos que compõem esse espaço na sua condição de saúde e doença, os tecidos que compõem a região do periápice e o complexo de células que estão ali participando do processo de defesa ou processo imune. E por que eu digo isso? Porque está bem estabelecido na literatura que, se você não conseguir diminuir a carga microbiana dentro do espaço do canal radicular, nós vamos ter a manutenção do biofilme na região periapical, e a consequência disso é a presença de uma periodontite apical com áreas de reabsorção. Se você conseguir eliminar a carga microbiana principal
estabelecer um processo de desinfecção e uma barreira à entrada de novos micro-organismos, geralmente o processo de reparo vai acontecer e o selamento biológico pode ocorrer. Então, nós estamos trabalhando aqui com duas situações. Primeiro, é o que causa a periodontite apical, e aí vem o conceito de biofilme, e a capacidade de resposta do nosso corpo. E nisso nós vamos falando da complexa estrutura do nosso sistema imune. Se nós formos olhar o nosso biofilme, nós vemos que ele é um emaranhado de células com conexões, estabelecendo ligações muito. Elas passam de uma a outra distintas informações por meio de canais chamado quorum sensing, que permite que estas células individualmente tenham um comportamento e, no contexto do biofilme, tenham outro. Da mesma maneira, a nossa capacidade de resposta ela é feita por distintas células do sistema imune. Eles estão ligados em conexão umas às outras. E a resposta, seja por fatores de crescimento, ou, no caso das inflamações, pela presença de citocinas mais diversas, que podem ser linfocinas, hormônios, neurotransmissores, eles vão efetuar uma resposta a esse agente agressor. Então, o que nós temos aqui é uma balança entre o que está agredindo e o que está defendendo. Se a balança de quantidade e qualidade do biofilme for superior à do nosso sistema imune, nós teremos uma resposta superior de inflamação, de infecção. Se a resposta do sistema imune for organizada, indivíduos com um equipamento imunológico adequado, a nossa possibilidade de conter esse processo inflamatório infeccioso será maior também. Então, vamos pensar como se forma esse biofilme. Ele começa a partir de bactérias isoladas, planctônicas, que ganham um substrato adequado, que o espaço dentário é um espaço muito bom para isso, começam a liberar mucopolissacarídeos que vão não só proteger, mas como alimentar essas bactérias e vão formar uma população bastante grande que vai crescendo e atraindo mais micro-organismos para essa região. Até um ponto em que esse biofilme maduro seja tão maduro que algumas dessas bactérias até se suicidem no centro e liberem outras bactérias para crescerem em outros espaços e aumentar essa comunidade. Isso nós estamos falando de uma comunidade perfeita, onde os indivíduos trabalham para o coletivo. Quando nós falamos em resposta tecidual, vamos dar o exemplo da formação do dente. O que é a formação de um dente? Nós somos capazes hoje de criar numa placa de cultura um dente. E o que é? Novamente, comunicação celular. Você faz um mix de células epiteliais e um mix de células mesenquimáticas,
põe numa cultura, dependendo do fator de crescimento que você coloca, você tem a construção de uma coroa. Coloca nesse espaço e ele pode crescer. Ele pode crescer em crista de galo, em conjuntiva de coelho, em dorso de animais, ele cresce. Então, nós estamos falando de elementos como as células com a capacidade de, dependendo do tipo de comunicação que recebe, efetuar uma resposta. E, para mim, esse é um exemplo bem significativo. Por quê? Porque envolve criação. Então, as células são capazes de se defender e de se criar. E, ao mesmo tempo, o biofilme também tem essa capacidade. Ele se defende nessa matriz mucopolissacarídea e, ao mesmo tempo, ele cria uma conexão muito forte entre as células que faz com que, quanto mais maduro esse biofilme, mais competente ele será para se manter. Obviamente, o cenário que vocês veem é o mais clássico. Isso aqui são representações do biofilme e suas consequências, como a cárie dentária, a doença periodontal e periodontite apical, nesse caso, com um quadro de abscesso junto. Mas como começa esse processo numa estrutura dente? Ou seja, essas bactérias, quando encontram um substrato adequado, elas começam a proliferar. E no espaço, no ambiente cárie dentária, começam com lactobacillus e streptococcus mutans, que, à medida em que esse processo vai amadurecendo, as porções mais internas desse biofilme vão ganhando condições de anaerobiose e começam a criar uma rede de ligação. Aqui vocês observem, essas bactérias dentro de um túbulo dentinário, e essas aqui no biofilme de uma parede dentária estão criando inúmeras conexões. E observem a variedade de morfotipos que nós temos, como observado nessa microscopia eletrônica de transmissão. Ou seja, as bactérias estabeleceram as suas conexões, estabeleceram as suas ligações. Esta bactéria fornece proteínas e nutrientes para esta aqui. E por aí vai. Então, é nesse contexto que nós estamos olhando a infecção. Numa condição normal, quando a polpa está viável, a resposta a esse elemento é simplesmente a formação de uma dentina terciária pelos próprios odontoblastos. E ainda assim, quando morrem os odontoblastos, se não houver invasão no corpo dessa lesão, as células pulpares ainda são capazes de criar novos odontoblastos para a formação de uma dentina terciária reparativa. Mas chega um ponto em que, se o grau de infecção alcançar um nível em que as células não conseguem mais defender, nós temos a desorganização e a instalação de processos inflamatórios e necrose pulpar neste ambiente. Vamos olhar dentro do canal radicular como funciona esta dinâmica. Vejam, no momento que nós temos necrose pulpar,
nós temos os túbulos dentinários ocupados por micro-organismos. Se a polpa estiver viva, a capacidade de penetração das bactérias dentro do sistema de túbulos dentinários é de, no máximo, 0,2 milímetros. Então, elas penetram nos túbulos, e aqui vocês podem ver na microscopia de transmissão, e vejam nessa região que nós temos as bactérias formadas sobre biofilme, e vejam, isso aqui é terço médio de raiz de um dente com necrose pulpar. E aí vocês veem aqui a presença de neutrófilos nessa região. Como é que podem estar estas células nessa região num ambiente de necrose? Nós acreditamos que o quorum sensing que mantém essas bactérias libera proteínas que atraiam neutrófilos também para esse sítio. Mas o que acontece quando chegam os neutrófilos nesse sítio? Aqui está a dentina, aqui está o biofilme bacteriano, bem densamente colocado, e aqui estão os neutrófilos. Observem que eles tentam chegar nessa região, mas eles são eliminados pelas bactérias. Aqui vocês podem ver essa célula já com apoptose e as outras mais próximas a essa região estão mortas. Então, os neutrófilos se atraem a essa região, mas não conseguem passar essa estrutura extremamente organizada de biofilme. E aí nós vemos que as células estão na superfície tentando conter a presença do biofilme e acabam morrendo nessa região. E o biofilme se mantém intacto. Como vocês podem ver, e essa imagem em microscopia eletrônica de varredura, vocês podem ver aqui, o neutrófilo está tentando entrar nessa rede. Quando ele entra, ele fica preso nessa rede do biofilme. E, uma vez preso, ele é facilmente eliminado. E, quando morre, constitui o pus. Nesse caso, o que nós vemos? Olha só, isso aqui é um ápice, foi feita uma apsectomia e nós fomos observar o que tinha acontecido. Aqui vocês veem o ápice da raiz, nesse maior aumento aqui um canal obturado e olha só, outro forame aqui contendo o quê? Contendo biofilme apical. E aí nós vimos que tinham várias células em um determinado espaço. E aí me chamou a atenção isso aqui. Numa visão mais aproximada, nós descobrimos a presença de células dendríticas nesse espaço. Células dendríticas são células apresentadoras de antígeno. E nós fomos os primeiros a demonstrar isso por técnica de microscopia eletrônica de varredura na literatura. E aí vocês podem ver aqui as células neutrófilos sendo atraídas por essas células dendríticas, então um volume maior de células de resposta. Como é que a célula dendrítica recebe o patógeno e ela tem receptores do tipo Toll-like que fazem a identificação do micro-organismo e a produção de sinalizadores que são liberados para o meio externo. Então, eles apresentam parte desse conteúdo proteico para o resto das células que vão se organizar no sentido de se aproximar para eliminar os micro-organismos.
Então, isso está mostrando que é uma resposta não só altamente específica, mas também uma demonstração, quando essas células estão presentes, de que nós temos uma situação de gravidade do ponto de vista de infecção. E isso acontece nos processos nas mais diversas situações, sejam elas pela questão da presença dos micro-organismos pela sua organização, mas favorecidos pelo ambiente anatômico inóspito para as células de defesa, mas altamente favoráveis para os micro-organismos, que é o sistema de canais radiculares e o sistema de túbulos dentinários. Então, nós vemos que a anatomia dos canais, e vocês, como conhecedores da anatomia interna dos canais radiculares, por meios tomográficos, sabem melhor do que eu quantas irregularidades e quantas variações anatômicas o sistema de canais radiculares tem. Vocês sabem melhor do que eu que essa condição de 2 canais numa raiz mesiovestibular de um primeiro molar superior, por exemplo, é regra e não exceção. No entanto, a maioria dos nossos cirurgiões dentistas não conseguem identificar clinicamente essas variações anatômicas. E, nesse caso, nesse particular, a tomografia entra como uma luva para auxiliar o dentista, principalmente o endodontista, no seu procedimento operatório. Isso é a ponta de um canino que nós vamos ver em microtomografia. Então, esse é um corte que, para vocês, isso aí não é novidade nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que a presunção do endodontista é de que vai encontrar um canal circular em toda a sua extensão. Isso aqui são os 3 milímetros apicais desse canino superior. E observem, à medida em que vai andando, quantas variações anatômicas nós vamos tendo. Naquela porção em que a maioria da literatura diz que a porção final é circular. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Que o corte transversal não é circular e que o canal principal, na maioria das vezes, não termina no vértice radiográfico. Então, isso para vocês não é novidade nenhuma, isso aqui é material de mais de 10 anos, então, para vocês, isso aqui é chover no molhado. Essa modificação anatômica, ela também pode acontecer, essas alterações, por conta de doenças como, por exemplo, uma reabsorção interna. Então, nós temos diversas situações. Por exemplo, a raiz palatina de um primeiro molar superior, é muito raro nós termos o forame principal terminando no vértice radiográfico. Olhem a distância desse forame em relação a esta região. E o problema que nós vemos, e que as pessoas, como a gente tem a discussão, né, da questão da medicação intracanal, sim ou não. Para mim, o maior problema do dente não está na capacidade
de o indivíduo fazer a limpeza numa ou duas sessões, e sim numa dimensão que as pessoas esquecem muito, que é a dimensão do tempo. O operador cirurgião dentista esquece que ele está trabalhando com tecidos que podem ou não recompor, dependendo do tempo. Então, para mim, a lógica da utilização de uma medicação intracanal, ele vem por conta do que nós vimos nesse trabalho, em que nós diferentes tipos de lesões periapicais, 104 dentes, e verificamos que todos eles, contendo aqueles que tinham lesão periapical, invariavelmente produziam no ápice reabsorções foraminais ou periforaminais. Observem, para mim, essa imagem diz muita coisa, por quê? Porque o forame principal, o maior deles, ele está intacto, ele está sem lesão, sem reabsorção, mas todas as foraminas adjacentes estão impactadas sob a forma de reabsorção desse espaço. E essa reabsorção é perda de cemento e, aqui, nesse caso, perda de dentina também. Vejam aqui que isso aqui já é túbulo dentinário exposto. Então, são essas áreas. Isso aqui, por exemplo, é uma polpa viva, sem reabsorção. Nos outros, nós temos reabsorção dos mais distintos níveis. E, como vocês sabem muito bem, a presença de mais de um forame não pode ser considerado anormal. E esse forame, muitas vezes, quando reabsorve, também modifica a sua seção transversa. E quando nós olhamos isso no corte longitudinal, como fizemos em 75 desses ápices que nós tínhamos visto antes, nós vemos que a reabsorção na região apical ela aumenta de volume nessa área, lembrando um cálice de vinho. Então, aqui vocês veem a área do forame, olhem a quantidade de áreas de reabsorção e vejam a extensão da área de reabsorção no seu ambiente interno. Como nós resolvemos isso? Dando tempo para esses tecidos formarem uma nova linha de cemento que vede essa área. Se nós fizermos o procedimento e ocuparmos esse espaço com material obturador, nós não damos a oportunidade para esses tecidos se recomporem. E o tratamento endodôntico é o único procedimento cirúrgico que nós permitimos parar. É uma microcirurgia de tecido duro que, de uma maneira ideal, repara com tecido duro. Não vai reparar com nova dentina, porque quem cria dentina é a polpa dentária, mas vai reparar com cemento. Então, nós temos que lembrar que isso aqui é um processo, que nesse espaço apical existem células que respondem a esses elementos, tanto para defender do agente agressor, como para formar novo tecido. Assim como na
no complexo dentina-polpa, nós temos uma camada de defesa bem estabelecida, que é essa camada odontoblástica. Também na região do periápice, nós temos estruturas de defesa bem definidas. Por exemplo, vocês estão vendo essa linha aqui, e eu ainda vou desafio o Mike, tá? Desafio para o Mike Bueno de conseguir detectar na tomografia esta linha aqui, que é a chamada camada hialina. Como é que se forma essa camada hialina? No momento em que se une epitélio interno e externo do órgão do esmalte para formar a bainha epitelial de Hertwig, antes de começar a formação da dentina, do cemento, como nós vemos, estas células que têm um comportamento compatível com o dos ameloblastos liberam essa substância, cujo principal conteúdo é enamelina e amelogenina, que faz uma fina camada altamente endurecida que protege esse tecido da reabsorção. Então, isso aqui é uma camada protetora entre o tecido dentina radicular que está sendo formado e o cemento. E o cemento tem um comportamento muito parecido com o do osso, e essa camada ela diminui o risco das reabsorções. Quando a polpa está viva, essa camada está íntegra. Então, ela ocupa um papel importante nesse processo de manutenção da homeostase tecidual do periápice. E, certamente, aquele que causa o maior número de insucessos é o biofilme apical. Isso aqui é do professor Ramachandran Nair, onde nós temos canais radiculares tratados, onde o insucesso pode ser percebido pela permanência de micro-organismos nessas regiões apicais. Não vou entrar nas causas aqui, né? Apenas dizer que os tipos microbianos também se modificam, principalmente nos casos de retratamento, nós temos uma diversidade de espécies maiores, né? Onde essas gram-positivas costumam ocupar o espaço, a gente vê bem pelo diploide aqui colocado, certo? Que estão vinculados à manutenção por mais tempo da lesão. E por que que isso acontece? Porque estas células, elas têm capacidade de sobreviver por longos períodos. Elas ficam num estado de dormência quando as condições de substrato nutreico não lhes são favoráveis. Mas, no momento em que entra o substrato, elas conseguem crescer, inclusive podendo fazer biofilme dentro do sistema de túbulos dentinários. Então, é uma bactéria bastante agressiva que pode aumentar o processo. Também acho que uma dimensão que está sendo agora chamada a atenção, a periodontia há muito mais tempo começou a verificar que existem repercussões sistêmicas desse processo inflamatório local. Tanto a periodontite marginal
como a periodontite apical, elas repercutem em diversos sistemas do organismo. E faz pouco tempo em que a comunidade endodôntica começou a chamar atenção em relação a isso. Enquanto na periodontia, alterações sistêmicas compõem mais de 25% da maioria dos artigos científicos publicados nas suas principais revistas, na endodontia, até o ano passado, pelo menos, não chegava a 8%. Então, essa falta de conhecimento ou um viés tecnicista do cirurgião dentista que se ocupa da endodontia dificulta a compreensão mais global, mais holística do que nós estamos trabalhando. Então, um exemplo disso, nós fizemos esse trabalho utilizando adipocinas intestinais de uma bactéria que está no sistema digestório. E o que nós verificamos? Que na presença de desordens metabólicas, certo? Essas adipocinas são liberadas e fazendo com que os ácidos graxos saturados, certo? Tragam uma redução da disponibilidade de oxigênio para as células. Então, quando nós temos baixa quantidade de oxigênio, e isso na presença de adipocinas acontecem, as células do entorno da região apical liberam HIF, que é fator indutor de hipóxia, que estimula VEGF, que é um fator de angiogênese. Ou seja, isso incita a uma inflamação localizada ou a perpetuação de um processo inflamatório por mais tempo. Então, são alguns exemplos que nós deveríamos pensar, e esse é um modelo que nós estamos trabalhando para tentar compreender a obesidade como um fator interferente, não só na instalação de periodontites apicais, mas as repercussões no organismo desse processo inflamatório. Então, qual é o nosso papel na academia para tentar trabalhar essa situação? Nós temos que entender o procedimento. O que nós temos hoje? Nós temos um número de cirurgiões dentistas com uma qualidade técnica e com perguntas clínicas bastante interessantes, e do outro lado, na academia, professores da área básica. A nossa ideia é que a lógica translacional comece a trabalhar pesquisa translacional. É aquela que une a ciência básica que nós fazemos, os nossos estudos mecanísticos, os nossos trabalhos em ratos de laboratório, com a pesquisa clínica. Então, nada mais é do que somar esforços e fazer a criação de grupos de pesquisa, cada um utilizando melhor o seu expertise. Essas pesquisas, elas são interdependentes, ou seja, começa com a pesquisa básica, onde a gente tenta entender os processos mecanísticos envolvidos numa doença e sua propagação, também tenta trazer isso para os estudos, onde
não os tratamentos e os procedimentos em cima disso possam trazer um novo material, uma nova técnica que possa ser aplicada na clínica, cujo resultado seria uma melhora nas condições de saúde da população. Isso, para mim, hoje, o coronavírus, né, é um exemplo claro dessa situação. Eu sou lotado no ICBS, Instituto de Ciências Básicas da Saúde da URGS. Os nossos laboratórios, todos eles estão sendo utilizados agora, o PCR Real Time, nós unimos eles para para ajudar no diagnóstico do COVID-19 e auxiliar os órgãos a terem mais rapidez nesse processo. Então, para mim, nós temos que tentar utilizar o caminho da pesquisa translacional para que os estudos, as descobertas na área básica, levem aos estudos mecanísticos de como um produto, uma técnica, um material funcionem, que se faça os testes em humanos, se prova eficácia e efetividade e, a partir daí, difundir aos serviços de saúde. Para isso, nós precisamos criação de equipes múltiplas de pesquisa e desenvolvimento de protocolos adequados para as perguntas que nós estamos fazendo. E não tem fórmula mágica para isso. É um processo longo em que exige que tenhamos a humildade de entender que sozinhos não chegamos a lugar nenhum. Então, nós estamos trabalhando atualmente com duas coisas. Na detecção... Opa, parou aqui. Só um minutinho que travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos sim, Figueiredo. Oi. Oi? Estamos ouvindo, sim. É que travou aqui, não sei o que houve aqui. Parar aqui a apresentação e vou passar para o próximo slide, tá? Vamos lá. Pronto. Estão vendo? Sim. Ok, então tá. Então, nós estamos trabalhando com um método de detecção de determinadas condições através de um método já conhecido, que é o de bioluminescência. Mas a nossa ideia foi transferir esse método para uma maneira em que se consiga, ao mesmo tempo em que você detecta, ter as mãos livres para operar com o mesmo meio. Então, isso nós estamos trabalhando com a empresa Designs for Visions, certo? E a ideia inicial é do professor Liv Steyer, e nós criamos um grupo de pesquisa, tanto na Universidade Federal como no grupo hospitalar Conceição. E a nossa ideia veio do quê? De que nós temos, quando nós olhamos alguma coisa em fluorescência, nós não conseguimos enxergar bactérias da cavidade bucal. No entanto, elas elaboram proteínas, certo? Entre elas as porfirinas, que são detectáveis num espectro próprio de luminescência. Então, somente pela emissão de uma fonte
de entre 400 e 630 nanômetros, nós já conseguimos observar essa porfirina. E a porfirina é lançada por bactérias criadoras de placa de cárie de doença periodontal. E elas estão aqui, o interessante é que é num espectro próprio. Então, nós conseguimos distinguir as porfirinas de outras proteínas que estão na saliva, que estão no corpo humano, e podemos fazer o diagnóstico. Algumas dessas bactérias têm repercussão, inclusive endodôntica, como actinomyces e bacteroides intermédios. Certo? Então, dá para se verificar com a fonte de luz em periodontia, como vocês podem ver, verificação de placa e de cálculo dentário. Isso aqui é do nosso aparelho, que é o Review. E aqui vocês podem ver, em vermelho, claramente detectável, a placa bacteriana nessa região. E aí, o que você faz? Você limpa essa placa bacteriana, certo? E fica somente o biofilme estruturado formador de cárie. Então, aqui vocês podem ver uma restauração e aqui no entorno, áreas contendo porfirinas, mostrando que nós temos cárie dentária. Olhem que interessante. Isso aqui é tudo regiões de manchas brancas. Tudo aqui são manchas brancas. Vocês estão vendo isso aqui no marrom? São manchas brancas não ativas, sem a presença de porfirina. Então, numa área como essa, você não atua. Nessa área, você não atua. Mas aqui onde você tem essa presença de porfirina, é onde você deve atuar. Ou seja, você identifica o sítio adequadamente aqui e pode fazer uma técnica minimamente invasiva. Especificidade de 95% de detecção. Então, vocês podem ver aqui sobre restauração e também áreas de mancha branca ou cáries bem identificadas nesse espectro, certo? Então, tem vários dispositivos que usam a fluorescência para este fim. A diferença é que esse dispositivo, feito pelo professor Lívio Steyer, que nós estamos estudando, ele permite você trabalhar in situ diretamente na boca. Então, as vantagens é a possibilidade de você utilizar a luz e a magnificação ao mesmo tempo. Esse aqui é o Velscope, que você precisa segurar com a mão para poder utilizar. Mas essa luminescência, ela também permite detecção de áreas de lesões cancerizáveis e câncer bucal. Por quê? Porque as células com crescimento anormal, as células epiteliais, elas geram uma disrupção do colágeno subjacente. Isso significa que a luz, que tem uma reflexão própria, o espelhamento não vai ocorrer nessa área e você terá a criação de uma mancha escura. Agora, diferente da detecção da proteína, aqui você tem uma área que é o vazio visual, ou seja, a região enegrecida, que representa ou uma lesão cancerizável ou um tumor.
E isso aqui indica, facilita a escolha de áreas. Olha como você vê clinicamente uma lesão tumoral e olha como você vê sob a luz. Então, essas áreas enegrecidas aqui são as regiões ideais para se fazer uma biópsia, uma escolha de lugar. Então, nós vemos isso como uma vantagem diagnóstica. Novamente, especificidade de 95%. Olha o carcinoma in situ, como ele é visto clinicamente e como é visto sob luminescência. Então, nós estamos fazendo esse trabalho junto ao grupo do Hospital Conceição. Quem desenvolveu essa tecnologia foi o professor Lívio Steyer, com quem há muitos anos eu colaboro, certo? E aqui nós, participando da equipe, vejam só, isso aqui é um ginecologista fazendo a avaliação da boca no hospital, certo? É um colega nosso, Fernando Anchal, observando uma área de carcinoma. Esse paciente, os médicos e a doutora Jaqueline, numa primeira inspeção, tinham visto essa lesão que está óbvia para todos. Quando se colocou a fonte luminescente, nessa região retromolar aqui, foi identificado mais um carcinoma. Penetrando para essa região de orofaringe, mostrando que a extensão do processo era maior do que inicialmente se imaginava. Ou seja, exigindo não só uma biópsia desta área, como desta área aqui. Então, esse é o estágio atual em que está. Ele só não foi lançado ainda no mercado por conta da Covid-19, estava planejado para ter o seu lançamento final de fevereiro, mas teve que ser atrasado esse processo. Mas ele logo vai estar disponível. Então, aqui nós vemos a lente de aumento de 2,5 vezes. Vocês podem ver que agora os óculos já têm a coloração normal, você pode usar para procedimento, e aí você tem a emissão da luz, que permite diversos diagnósticos. Então, aqui é um exemplo. Se a gente associar essa tecnologia ao uso de fluoróforos, que vão brilhar em uma fonte luminescente, você consegue identificar pelo brilho determinadas lesões, como nesse caso aqui, é um câncer de fígado sendo detectado e depois o histológico confirmando a presença do câncer de fígado. Então, nós estamos fazendo esse trabalho com o grupo professor Marcelo Lammers e Lisiane Bernardi, que trabalham comigo no laboratório de biologia bucal. Nós estamos usando diversos fluoróforos, inclusive o sistema LiveDead, né, de luminescência, para verificar diversos processos. E junto com a professora Silvia Oliveira, nós estamos usando essa capela de anaerobiose que eu obtive num edital universal e que estamos usando para ver o papel das bactérias anaeróbicas nesse processo, que não tem nenhum trabalho, e também as células, o papel das células, como elas respondem a esses processos em ambiente de anaerobiose. Olhem só para exemplificar. Na emissão da luz, uma placa contendo enterococos fecales não aparece nada. Aí você coloca o fluoróforo para a proteína e vejam o brilho que nós temos de enterococos fecales aqui. Então, vocês imaginem isso dentro de um canal radicular. Você coloca o fluoróforo e você vai ver onde tem biofilme de enterococos fecales, você vai ver brilhando
nesta região. E nós fizemos para esse modelo, um modelo chamado de cistogênese, que já está publicado no International Endodontic Journal, em que nós colocamos aqui células epiteliais normais e células cancerosas. E mantivemos em ambiente de anaerobiose por até 7 dias. E o que nós verificamos? Primeiro, quando você pega, aqui está a esférula do modelo de anaerobiose, onde as células epiteliais se aglutinam e no seu entorno os fibroblastos, certo? A gente, colocando a fonte de luz, a gente consegue enxergar. Isso aqui é sem a luz, isso aqui é com a luz fluorescente. E já em técnica microscópio, isso aqui é num microscópio convencional, em pequeno aumento de 10 vezes, você já começa a ver as células aqui e no seu entorno. Obviamente, olhando num maior aumento, observem isso. Isso aqui é as células epiteliais, a cavidade cística. Aqui vocês veem células que ficaram 5 dias num ambiente de anaerobiose e ainda estão sobrevivendo a esse processo, e aqui os fibroblastos. Essas células que sobreviveram mais tempo são células cancerosas, o que mostra aquele efeito Warburg reverso. Vocês devem saber que em 2019 o Prêmio Nobel de Medicina foi justamente uma equipe médica que estudou na área básica como a ultraestrutura celular se adapta à carência de oxigênio. Isso já tinha... Eles estudaram simplesmente o efeito Warburg, que é um efeito do século passado, do início do século passado, e que agora está sendo revisitado de uma maneira mais forte. E o que eles provaram? Que células cancerosas fazem modificações na sua ultraestrutura para resistir à carência de oxigênio. E pior ainda, elas fazem isso roubando oxigênio das células normais. Então, nós estamos na fase de sequência desse modelo e espero que em breve eu possa ter esses resultados na literatura. Então, nós estamos tentando ajudar a identificar os processos mais claramente e, ao mesmo tempo, tentando ver estratégias de combate à infecção mais adequadas. Por quê? Porque quando nós temos a presença do biofilme, nós temos como resultante na região apical uma organização de células inflamatórias que estimulam os odontoclastos e os cementoclastos a produzirem reabsorção na região apical. Uma vez resolvido o problema da carga microbiana, o que acontece? As células de defesa se reorganizam. Isso aqui é o quê? Cemento reparando uma região que até a dentina foi afetada. Ou seja, por que formou esse cemento aqui? Porque não tinha material interposto nessa região para evitar que houvesse a formação desse tecido. Por isso
a dimensão tempo para o endodontista tem que ser pensada. Na verdade, nós temos que rever a nossa dimensão tempo, né? Coronavírus pode ser uma possibilidade da gente parar, sentar e pensar o que está fazendo e de que maneira o que nós fazemos tem efeito ou não para a sociedade. O osso é uma coisa maravilhosa, né? Ao mesmo tempo que ele reabsorve fortemente quando tem pressão, quando tem calor ou quando tem bactéria, uma vez cessado o processo, isso aqui é o cemento formado, ligamento periodontal, isso aqui é o osso reparador. O osso, ele repara com o próprio osso. Novamente, isso só acontece se a dimensão tempo está colocada. Nós temos que dar tempo para o nosso organismo fazer a sua cura. Nós não curamos nada nem ninguém. Demos tempo para as células. Demos tempo, porque aqui, nessa região de reabsorção, são as citocinas pró-inflamatórias que estão estimulando esse processo. Nessa região, são fatores de crescimento que estão atuando para a formação de um novo tecido. E tudo isso é dependente do que nós temos nessa região apical, para mais ou para menos. E aí, quando nós temos a recuperação dos tecidos e a homeostase periapical, tudo está bem. Quando nós temos a manutenção desta área, nós temos que pensar nas diversas estratégias. Eu não vou entrar agora nisso, eu não sei quanto tempo nós já temos, acho que já está passando o meu tempo, então eu vou direto para esta questão. Nós acreditamos e estamos estudando que nós tenhamos que criar condições de promover real desinfecção, certo? E nisso o ultrassom é o que tem mais favorecido esse processo de capacidade do nosso agente de limpeza chegar nas regiões mais inóspitas do canal, e também a terapia fotodinâmica. Nós sabemos o que é o ultrassom, não vou entrar nessa discussão, mas, assim, basicamente é o processo de cavitação que ele promove quando nós acionamos o nosso instrumento, formando bolhas que aumentam de tamanho no local até explodir. Isso gera a liberação de grande quantidade de oxigênio e, se tiver hipoclorito, de gás cloro, no ambiente em que bactérias anaeróbias poderiam estar presentes. E o outro processo é o microfluxo acústico, ou seja, a formação de ondas no entorno da lima que fazem com que esse material ele seja arrastado para fora daquele ambiente organizado sob a forma de biofilme. Então, tem vários trabalhos em relação a isso, não vou entrar. O que nós recomendamos é a utilização desse material, certo? Irrigando com hipoclorito, sem água, 3 segundos, faz o uso do ultrassom, depois coloca água, tudo 3 segundos, a 3 milímetros do comprimento de trabalho, depois troca, faz associação com EDTA para atuar na porção inorgânica, 3 segundos sem água, 3 segundos com água. É muito rápido o procedimento, vocês podem ver a lima a 3 milímetros do comprimento, 1, 2, 3, já passa para o outro, 1, 2, 3.
E por aí vai, e essa sequência, 1, 2, 3, e aí passa para o outro, 1, 2, 3, e está feito a limpeza. E o que nós obtemos, quando nós temos essa formação, é a manutenção da integridade da dentina. Vejam que esses buracos que vocês veem dentro do longo eixo dos túbulos dentinários são canalículos dentinários que ligam um túbulo a outro. Até os canalículos ficam expostos e limpos, sem afetar a integridade do sistema de dentina. Vejam como está limpo aqui e o contorno dos túbulos dentinários está preservado. É isso que nós queremos. Nesse trabalho, nós usamos um modelo bovino com Enterococcus fecalis, e aqui o hipoclorito de sódio não consegue eliminar nessas regiões internas do túbulo dentinário, e o uso de ultrassom favorece essa limpeza, e sempre vocês podem ver que, por melhor que a gente faça, sempre sobra alguma coisinha, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é isso aqui, ó. Isso aqui é todo o colágeno dessa região dentro da dentina preservado. É isso que nós queremos. Nós queremos que a integridade da ultraestrutura dentinária seja garantida. Então, para vocês verem isso em microscopia de transmissão, como é o colágeno da dentina, e aqui, com o uso de soluções que não agridem, vocês podem ver a preservação desse colágeno, ao passo que, quando você usa o hipoclorito, vejam como a superfície dessa estrutura de colágeno fica afilada, mostrando desintegração desta região. Então, quando a gente diminui o tempo desse processo, nós temos a redução desta lesão. Vejam quando nós deixamos mais tempo atuando com substâncias como o EDTA, vejam a quantidade de erosão que nós podemos ter em distintos espaços. E é isso que nós queremos tentar evitar. Então, nós diminuímos o tempo de ação e, dentro do possível, associamos a terapias como o PAD ou PDT, né, que é a desinfecção fotoativada, que utiliza um agente que aumenta a capacidade de exposição e ligação às células e que vão fazer o oxigênio chegar na superfície destas bactérias, causando a sua destruição. Eu queria mostrar isso aqui, que é o quê? Isso aqui são carcaças de Enterococcus fecalis. O que significa? A luz, a fotodesinfecção ativada, ela destruiu parcialmente essas células, deixando essas carcaças. É bonito de ver carcaça? Não. Mas é pior se essas células estivessem vivas. Então, isso é considerado como uma terapia complementar. E como nós vimos essas carcaças, nós indicamos que, além de fazer essa limpeza, que a gente faça, após a utilização do PDT, ou PAD, que a gente faça uma nova utilização de ultrassom. E, finalmente, como uma coisa que nós temos estudado é os bacteriófagos. E o que são esses bacteriófagos? Eles são vírus que têm a capacidade de infectar e destruir bactérias. Vamos pensar assim, como é que funciona o COVID-19? Ele vem nas células respiratórias e coloca
o seu conteúdo genético, a sua proteína, para dentro da célula. Essa vai entrar no DNA das células, nesse caso aqui, está entrando no plasmídio de uma bactéria e vai causar a replicação desse conteúdo genético e a construção de mais vírus nessa região. Os bacteriófagos fazem isso na célula bacteriana, aquela que causa o biofilme. E aí causa o rompimento da célula, contribuindo para a eliminação daquelas bactérias. E o que é bom desses bacteriófagos? Eles são específicos para cada tipo de micro-organismos. Então, nós conseguimos isolar de enterococos fecales, estamos isolando também de bactérias anaeróbias. E na diluição até de -3, isso aqui é uma placa com enterococos fecales, aqui foi colocado o bacteriófago, vocês podem ver o halo, a presença de halos de inibição ou desaparecimento dessas bactérias. Então, nós decidimos que íamos usar esta diluição, na -2, desse bacteriófago específico, e o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui um biofilme colocado, isso aqui é luminescência, mostrando as porfirinas bacterianas, aí nós colocamos bacteriófagos, e aqui é após a utilização de bacteriófagos desses enterococos fecales. Isso aqui não é dente clareado, isso aqui é a imagem que fica quando você usa o review, que é aquela fonte luminescente. Então, vocês podem ver aqui essa medicação. Então, nós estamos, nesse caso, associando a tecnologia de detecção de micro-organismos com o tratamento com bacteriófagos. Tem mais um detalhe. Se você utilizar fonte de ultravioleta, a ultravioleta também mata os vírus. Significa que, enquanto você estiver tratando com aquela fonte luminescente, você está reduzindo a chance de o dentista receber para si os vírus da Covid-19. Então, é também um procedimento preventivo ao Covid-19. Bom, eu acho que, pelo adiantado da hora, né, a gente pode ficar por aí nesse processo, né? Então, eu me coloco agora à disposição para perguntas, para colocações. Eu não sei como é que está o tempo em relação a isso. Fantástico, professor. Vocês me dão um minutinho só para eu abrir a porta para o meu filho? Tá sem som aqui. Tá sem som, Mike. Tá falando aí, a gente tá fazendo leitura labial aqui. Verdade, Ronei, verdade. Ops, estou de volta. Eu gostaria de mostrar algumas imagens para a gente poder entrar aqui na discussão, tá? Ok. Vamos lá. Não estou vendo. Acho que agora vai. Agora foi. Deu certo aí, né, Figueiredo? Deu. Muito bem. Esse caso clínico, o paciente foi encaminhado para fazer uma tomografia e o dentista relata que não há presença de fístula, nem aumento de volume no local, tem tratamento endodôntico e estava com uma periodontite apical persistente. Muito bem. Nós fizemos esse
a tomografia desse caso e algumas coisas foram importantes serem observadas. A gente observou na imagem tomográfica desse paciente, utilizando aquele preset, o bar, que é a adequação do contraste da imagem, reduzindo o contraste para que a gente pudesse ter um alcance dinâmico mais detalhado da imagem. E aí eu tive essa imagem, eu encaminhei para o Estrela e a gente começou a conversar sobre esse assunto. Figueiredo, foi bem interessante que bem no começo desse trabalho, desse webinário, eu afirmei aqui para o grupo que praticamente todos os quadros que a gente tem de periodontite apical, a gente tem algum grau de reabsorção radicular. Muitas que às vezes a gente não vê porque elas são minúsculas, né? Mas ele faz parte do processo em si. Aqui a gente encontra várias áreas de reabsorções externas, né? Algumas foram marcadas, mas existe aí, olhando na imagem, esses números de crateras maiores ou menores. Agora eu caminhei para o Estrela e a gente começou a conversar sobre esse caso inicialmente, depois nós tivemos vários outros. Se a gente prestar bem atenção nessa imagem, a gente percebe que nós temos tons diferentes. Nós temos uma imagem com um tom cinza um pouco mais escuro e um tom um pouco mais claro. Poderia ser uma hipercementose, mas o que é interessante, que por isso que as matérias básicas são muito importantes, por concepção, o cemento ele tem a densidade igual ou menor do que a dentina. Isso que foi interessante, né, a discussão que eu tive com Estrela sobre esse assunto. Será que poderia ser uma hipercementose, mas não batia a questão da densidade? E a gente não enxergava isso bem antes, sem a aplicação desse filtro que é o bar. Então, aqui está na imagem, na próxima imagem, já não é o repórter, a imagem uma imagem de uma qualidade maior. E a gente começou a prestar atenção em outras coisas, porque olha só a diferença de tons que nós encontramos. Então, aqui ficou mais marcante a diferença de tons. Aqui eu tenho uma área mais clara, aqui também. Ele tinha também uma alteração de forma. Perceba as formas de grumos arredondados, maiores e outros bem menores. Que isso também não é comum desse formato na hipercementose, dessa forma. Vocês vão ver depois outras imagens. E aí, como o caso, o paciente tinha uma perda óssea grande, eu fiz uma sugestão, conversei com a dentista, se fosse fazer uma cirurgia parodôntica, se ela pudesse, por acaso fosse indicada, ela fosse partir para esse ponto, se ela pudesse nos mandar esse ápice. E se por acaso ela optasse pela exodontia, se ela nos mandasse o dente. Eles acabaram optando pela exodontia devido à grande perda óssea e o tempo de tratamento endodôntico já eram anos, né, e o quadro é repetitivo, apesar que não tinha fístula, mas da perda óssea periodontal, e ela encaminhou para a gente. Aí daqui a pouco vocês vão ver a imagem do dente. E aqui a gente consegue ver com aquele mapa de cor que nós discutimos muito ontem, que a densidade realmente dessa área não era só uma percepção visual, mas ele tem um tom diferente das áreas vizinhas. E a gente enxerga isso aqui nessas regiões. Muito bem. Continuando aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo desse caso. A gente caminhando aqui na imagem de coroa para raiz. Perceba aqui na imagem axial. A área de perda óssea grande, né? E aqueles tons que não são comuns, né? A gente não encontra em cemento, que seria o diagnóstico diferencial de hipercementose. E se a gente prestar atenção nessa imagem que a gente tem aqui, olha só as áreas mais claras, densidade maior. Muito bem. E olha, percebam o formato da imagem, a morfologia da condição. Olha aqueles grumos maiores e menores. Nós temos áreas de pontinhos arredondados minúsculos, outro um pouco maiores. Então, essa morfologia também ela era muito interessante. Continuando aqui, então. E claramente a diferença de densidade. Muito bem. Posso chutar? Não, fico quieto. Não, pode chutar.
Não é chutar, não. Você vai matar a charada, Figueiredo. O que você acha que é? Eu acho que é uma área de fenestração que tinha, que formou um tártaro na região apical. É biofilme calcificado. Exatamente, viu, Figueiredo? Exatamente. O que é interessante, Figueiredo, que a gente tem uma série de casos que não tem deiscência, que não tem comunicação. E encontramos casos, inclusive, que não tem fístula. Eu vou mostrar daqui um pouco para vocês, que interessante. Então, posso só comentar em relação a isso? É que essas áreas de fístula, ela tem áreas de grande manifestação clínica e depois de remissão. E é isso que vai, inclusive, aumentando a densidade. Por quê? Porque esse biofilme ele fica protegido e os minerais vão se agregando ao natural. Perfeito. Fantástico isso aí, lindo, viu? Perfeito. Aí, muito interessante, Figueiredo. Aí, continuando aqui, então, o raciocínio, essa colega dentista, uma endodontista, ela fez a exodontia e ela encaminhou para a gente. E aí, Figueiredo, eu tenho aqui um equipamento de microfotografia. E aí eu fiz aqui na minha clínica uma microfotografia da imagem. E aí nós temos o biofilme calcificado, né, Figueiredo? E olha só a microestrutura dele, a morfologia micro que nós encontramos. Lógico que a gente não vê esses detalhes tão pequenos, mas esses arredondados que nós encontramos aqui, eles são bem característicos. E o que é interessante é que o biofilme calcificado, na realidade, os micro-organismos eles estão mortos aqui dentro, né? Mas a superfície cria um ambiente texturizado que facilita a deposição de defesa das bactérias em relação ao reparo, criando novas camadas de biofilme. Mike, na natureza é o mesmo princípio de formação de corais nos oceanos. É o mesmo princípio. Biofilme mineralizado. Só que as bactérias nos corais não são patogênicas como essa. Figueiredo. Eu tive lá no Texas com o Aníbal, fiquei um mês com ele lá em Santo Antônio, e o Aníbal tem um veleiro. E eu fui algumas vezes com ele lá no lago que ele tem esse veleiro, e o veleiro dele estava no estaleiro dessa última vez, e aí tinha uma pessoa raspando o casco, e aí o Aníbal, Mike, ele está tirando aqui o biofilme, é o biofilme mesmo, e calcificado, inclusive, né, porque ele vai ter na deposição, né, ele vai ter na deposição. E assim como acontece no dente, no barco, não tem produtos, não eles passavam, porque tem que tirar o barco do local para fazer a raspagem, o trabalho que existe com isso, porque não tem produto que faz essa quebra, né, desse biofilme calcificado, assim como a dificuldade do biofilme sem ser calcificado, né? Então, e na radiologia a gente está tendo a oportunidade de fazer essas avaliações, nesses casos, logicamente, que tem as calcificações, usando esse sistema que eu passei para vocês, que é a forma da gente fazer o uso do filtro bar e trabalhar com contraste para a gente poder chegar na distinção fina dessas camadas. Aqui sensacional, viu, Mike? Sensacional, porque assim é uma possibilidade de verificar biofilme in situ, né? É muito interessante, é um quadro muito interessante, lógico, tem seus limites, porque a gente vai enxergar quando eles estiverem... porque quando a gente enxerga, é porque quando tem muito, né, numa tomografia, é quando ele está intenso. Então, nós não vamos enxergar desses calcificados, nós não vamos enxergá-los quando eles estão muito pequenos, mas o grau que a gente consegue numa imagem como essa do Prexion, né, usando aqui o Evol para poder estabelecer essas densidades, é algo surpreendente. Vejam comigo um quadro de hipercementose, como a densidade é diferente. Vejam comigo aqui, isso aqui é o cemento e a dentina. Perceba que o cemento tem uma densidade menor do que a dentina, mas sabemos que pode chegar até igual. Olha só, separamos certinho a dentina da área de hipercementose, que tem a densidade menor. Olha a densidade menor aqui da hipercementose. Então, gente, essas condições são muito interessantes
de serem observadas, eu vou partir para um outro aqui para mostrar para vocês. Olha de novo aqui a área de hipercementose. Como ela é diferente, densidade menor. Então, a densidade torna-se muito importante, mesmo que ela tenha essas áreas mais arredondadas, que hipercementose pode ter, elas são densidade menor. Uma outra condição muito importante para os radiologistas, porque nós temos algumas hipercementoses que são muito mais irregulares do que isso. Quanto mais irregular a superfície, ele tem que ser relatado no laudo, porque são áreas mais propensas a alojamentos de micro-organismos para poder se defender, né, dos agentes de defesa. Micro-organismo adora fendas, adora essas áreas depressivas. Então, se a gente encontrar uma hipercementose, não é só relatar se ela existe. Quanto mais irregular ela for, mais importante é. Então, a gente usa um termo simples, que é hipercementose irregular, para poder fazer esse relato quando ela é. Algumas são muito mais finas a irregularidade do que essas, porque esse aqui é apenas para mostrar a área das depressões. E como o Figueiredo relatou para vocês, deixa eu pegar aqui numa outra imagem, olha só, usando esse filtro aqui do Evo, mostrando a mesma imagem, exatamente a mesma imagem, só que é com um corte 3D daquela imagem. Olha só a diferença de densidade, que ele é muito mais sensível à densidade. Então, a diferença de densidade do cemento e da dentina. Então, claramente, a gente vê essa diferença do cemento aqui como muito menor. Na próxima imagem, aliás, vou mostrar no vídeo aqui para vocês. Deixa eu soltar esse vídeo. Isso aqui num corte 3D de 1,5 mm. Olha a hipercementose. Vou fazer um corte agora nesse sentido. Vejam comigo. A separação aqui de densidades. Então, hipercementose, ela é um dos diagnósticos diferenciais. O próprio Cemental Tear é um dos diagnósticos diferenciais. E a gente enxerga isso na radiologia em várias outras áreas. Inclusive, o que o Figueiredo começou das periodontite marginal. Então, a diferença de cálculo salivar de hipercementose é a densidade. Percebam a imagem como essa. Isso aqui não é uma área de hipercementose. Isso aqui é uma área de cálculo salivar. Então, aquela área que nós encontramos no ápice é um cálculo. Então, esses biofilmes calcificados, dependendo da região, são cálculos. E eles não vêm só dos problemas periodontais, eles podem vir também dos problemas, né, periodônticos. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, tem bastante assunto disso, mas eu vou passar aqui um pouco para frente. Esse caso, por exemplo, aqui. Esse caso aqui, navegando na imagem, a gente encontra uma área irregular na raiz palatina desse molar. Caminhando um pouco mais na imagem, comparando as densidades, não só pela formato e regularidade, mas a gente percebe que é uma área de densidade maior do que áreas de hipercementose. E veja os formatos que interessantes. Dificilmente a gente, mesmo que os formatos da hipercementose podem ser irregular, normalmente eles não têm esses formatos tão pequenos e arredondados. Eles podem ter depressões pequenas, mas esses formatos pequenos e arredondados, no mínimo suspeitem deles. E comparando as densidades, a gente percebe que uma área como essa aqui, por exemplo, eu vou parar aqui o vídeo, veja a densidade que está aqui, como é um pouquinho diferente dessa densidade, isso aqui é maior. Ele teria que ser igual ou menor. Só que uma área clara de periodontite. Inclusive, tinha uma comunicação com a fossa nasal do paciente. Duas condições que o endodontista tem que tomar cuidado são as condições, uma condição como essa e uma outra condição que é a extensão lateral da fossa nasal, que alguns pacientes, e a gente tem mostrado isso aqui em alguns cursos, alguns pacientes ele pode ter comunicação até da raiz vestibular com a fossa nasal. E às vezes o colega que não está acostumado a acompanhar essas imagens pode achar que é a fossa, que seria o seio maxilar. Então, essa fossa nasal ela pode estender aqui até na região de molar. O Bruno mostrou casos como esse, os casos de hipoplasia de seio maxilar, que pode ter invasão local da fossa nasal. Um outro caso para mostrar aqui para vocês. De novo, percebam a condição. Olha esse tom como é diferente desse tom. Como eles são diferentes. Olha só a diferença na imagem. Como esse tom é diferente deste. Então, isso aqui não é cemento.
De novo, são sempre muito parecidos os formatos que nós encontramos na imagem. Vocês lembram aquele formato que eu falei para vocês? Que a gente encontra na imagem? Normalmente essas áreas arredondadas são menores nos quadros que nós encontramos dos biofilmes calcificados. E indo aqui para a exploração um pouquinho mais avançada do quadro, nesse caso aqui não tinha lesão periodôntica. Isso aqui era um quadro que ele tinha apenas a alteração. Aqui essa densidade é maior do que essa densidade aqui vizinha, e ele não tinha alteração periodôntica, ele não tinha envolvimento endoperiodontal, por exemplo. E outra condição ainda, aqui, veja aqui o diagnóstico diferencial. Um quadro muito parecido com aquele primeiro. Veja aqui que a gente tem uma área muito parecida com aquela, primeiro quadro, só que a densidade, ela ou é igual ou menor do que a região vizinha. Então não tinha aspecto de alteração, né, de biofilme calcificado. A gente fez isso, como nós já fizemos com vários casos, tem vários dentes, estou mostrando 2 para vocês. A gente fez aquela solicitação, se por acaso fosse fazer a episiotomia ou exodontia, se pudesse nos enviar, né, a peça. Logicamente, se isso só fosse indicado, né, pelo clínico. Como tinha uma perda óssea grande, tem uma perda óssea completa aqui na vestibular, tinha na mesial distal um tanto de perda óssea, o dente estava com mobilidade muito alta, o colega dentista fez a exodontia. E na exodontia, a gente tem aqui o dente, e a gente fez também aquele trabalho de microfotografia. Percebam que era uma hipercementose. É bem diferente a morfologia do biofilme calcificado. É muito diferente. Mesmo que ele tenha aquele aspecto mais arredondado que eu falei para vocês, percebam aqui que ele tem um aspecto arredondado. Aqui tem também. Mas é diferente do outro. Outros grumos são muito menores, né? Eles são grumos menores do que o arredondado da hipercementose. E ele tem um padrão bem interessante. Inclusive, o padrão que a gente tem encontrado aqui é muito parecido com o padrão da microscopia de varredura, considerando as suas proporções, porque aqui é uma proporção macro, né, grande, mas ele tem um padrão morfológico muito, muito parecido com do que você mostrou aqui, viu, Figueiredo? E por fim, de vez aqui, eu vou mostrar para vocês uma nano CT que a gente recebeu para poder abrir no Evol, para fazer uma avaliação de densidade. Recebemos fora do Brasil. E percebam que interessante, dente que foi feito exodontia, um dente jovem, que foi feito exodontia porque o paciente estava com periodontite apical num estado acentuado. O que nós encontramos em regiões como essa que estão aqui nessa região? Essa é uma região, nós vamos passar o vídeo. Veja essas áreas mais claras. Isso aqui é biofilme calcificado nessas regiões. Isso aqui é uma nanotomografia e olha só as áreas de reabsorções que eu falei para vocês, que tem inúmeras áreas de reabsorções. Aqui tem reabsorção, inúmeras reabsorções nas regiões, né, de periodontite apical, até a região de Furca. Vejam comigo que eu estava falando que a gente estava na região de Furca. Olha só nessa nano-CT, área hiperdensa, que é a mesma que essa região aqui, associada às áreas de reabsorções radiculares. Então, e além disso, que torna-se muito interessante o trabalho, vasculhando aqui, explorando aqui a imagem, alguns canais acessórios, associado aqui à reabsorção radicular. E continuando um pouco mais. Esse aqui é muito interessante. Nós temos aqui um canal lateral, e na borda desse canal lateral, nós temos uma área de calcificação de biofilme. Vejam aqui, já calcificado. E olha onde que ele está. Essa região aqui, ó. Na borda de um canalzinho, olha isso aqui. Na borda de canal acessório. Então, é um processo muito interessante. A gente não vê isso em tomografia Cone-Beam, devido à limitação de resolução. A gente tem muita dificuldade, ou talvez não veja isso também na micro-CT. Isso aqui é uma nano-CT se não me engano, de 8 a 9 micrômetros. Não sei se é 8 ou 9, é um dos dois. E olha essa área bem aqui, ó. Olha isso aqui.
mais calcificada na margem. Provavelmente preenchia uma área, Figueiredo, de reabsorção radicular, e provavelmente preencheu aquela área de reabsorção radicular. Então, gente, eu queria mostrar isso para vocês, para mostrar essas condições que a gente enxerga, né, na tomografia, mostrando como que, especialmente a nano-CT tem contribuído para a compreensão. Não tem como a gente compreender só os resultados se a gente não compreender o que leva a esses resultados de imagens que nós encontramos. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Então, Figueiredo, o que você mostrou é fantástico, uma riqueza de detalhes que eu nunca tinha visto. Eu já tinha assistido muitos cursos falando de biofilme, mas de mostrar essa parte da estrutura, como você mostrou, com essa qualidade de material de microscopia de varredura, associado aos processos de luminescência, eu achei fantástico. Porque nós sabemos que uma parte enorme dos resultados que o endodontista busca, eles são limitados, porque não tem medicamento que desfaz uma matriz dessa, né, de biofilme, e aí está a necessidade de raspagem. Como vai raspar no ápice? Então, se chegar num ponto como esse, vai precisar, né, de cirurgia parodôntica. Se for uma fase inicial, muitas vezes o organismo consegue, né, ter um equilíbrio de defesa e consegue se defender desses quadros. E temos sempre que lembrar do tempo e do espaço associado ao equilíbrio, porque nós não vamos ter nunca uma área totalmente limpa de micro-organismos, porque eles fazem parte do contexto. Nós só existimos como pessoa que nós somos porque existem micro-organismos. Senão a gente não era a gente, incluindo os vírus, né? Os vírus são, da mesma forma que eles são um desastre do que está acontecendo agora, eles são responsáveis pela evolução das espécies. É um dos grandes responsáveis pelas evoluções das espécies. E então, Figueiredo, parabéns. Eu vou passar também para você aí a palavra, que você possa nos comentar o que você viu aí nas imagens, o que você acha. Parte dessa tecnologia eu já tinha sido apresentado pelo Estrela e por ti, né? Mas eu sempre me impressiono, porque eu acho que é a possibilidade. Isso, para mim, também entra na lógica translacional. Se nós conseguirmos levar esse tipo de tecnologia para o uso durante o atendimento, seria fantástico. Então, no meu entender, nós estamos chegando próximo a criar mecanismos de detecção dessas áreas, desses problemas do biofilme, de maneira mais rápida. E eu acho que o nosso desafio agora é a gente conseguir que a nanotomografia, que a microtomografia, que a tomografia de cone beam possam ser utilizadas no momento do atendimento. E isso, para mim, será uma evolução natural no campo da radiologia, mas ainda vai precisar muito estudo em cima disso. Como falasse, também tem a questão, a gente não pode esquecer que nós estamos tratando de paciente que essa tecnologia traz radiação, e aí os princípios ALARA têm que ser observados também, as low as possible radiation, né? E que a gente, né, simplesmente componha esses elementos para trazer aquilo que nós temos de melhor, a nossa capacidade de pensar. E aí usar a nossa criatividade. Não só como dentistas, né, mas também como pessoas que querem estabelecer um papel como profissional de saúde. E aquela busca, né, Figueiredo, que tem que ser buscada do custo-benefício. Então, por exemplo, no caso da tomografia, quais são os benefícios que eles
relação ao custo. Mas estudar isso de uma forma verdadeira, né, profunda. Eu acho que isso torna-se muito importante. E eu fico muito feliz de você fazer parte do nosso grupo aí de desenvolvimento, né? Uma honra para mim, viu? Fico muito contente, viu, Figueiredo? Muito contente desses anos todos, né? Nos ajudando aí nos projetos, né? Eu queria passar a palavra aqui para o Estrela, para ele dar uma palavra sobre esse assunto do Figueiredo, que é fantástico. Nós tentamos fazer a aurificação para fazer microscopia de varredura daquele dente, mas a microfotografia do Mike ficou tão autoexplicativo. Era autoexplicativo, e quando foi fazer a aurificação e no vácuo, deformou a ponto que ficou um horror a foto daquele dente. Falei, Mike, esquece, eu não vou ter coragem de te mandar, porque não dá para ver nada. Porque na pressão do vácuo, naquele fragmento que nós seccionamos para fazer, não ficou legal. A foto dele, a microfotografia, ficou tão real, tão perfeita, que falou, olha, não precisa. Aí você domina bem isso. Não foi, né, assim como teve os problemas técnicos, né, com a microscopia desse caso específico, e como não tem diagnóstico diferencial para aquela condição com a microfotografia, né, ela é uma imagem única, não tem nada que possa ter aquele padrão, aquela morfologia. Então foi o adequado nessa situação, né, Estrela? Foi. Israel, eu queria a palavra sua aí como você tem duas pessoas, o Israel da USP, nós temos duas pessoas, né, o Figueiredo e o Estrela fizeram aí na USP, né? Então, queria aí umas palavras suas. Bom, em primeiro lugar, é um privilégio quando você encontra um cientista que tem uma visão clínica. Isso é um diferencial muito, muito, muito grande quando nós lemos trabalhos de pesquisa que foram realizados in vitro e posteriormente com aplicação clínica. Esse assunto que você abordou de uma forma tão clara e tão fantástica, Figueiredo, é bem enaltecedor mesmo, porque eu passei minha vida acadêmica, os meus últimos 42 anos, tentando não só contar pixel, mas principalmente dar um cunho clínico a tudo que eu faço. Tive a grande sorte de ter uma formação boa, né? Ou seja, mestrado e doutorado foram na USP, meu pós-doc e meu PhD foi em San Antônio. Então, eu acompanhei uma evolução, ou melhor, eu acho que talvez estivesse no começo dessa evolução, nos anos 80, né? Quando eu estava fazendo o PhD em San Antônio. E, na verdade, eu lembro de vocês dois nos anos 90, na época que o Gustavão era o chefe da gangue, né? E que o Manelinho era o subchefe. Eu cheguei, acho que até a dar umas aulas naquela época, porque quem me chamava era o A1, o Bebeto, etc. Tal. Então, assim, para mim é extremamente gratificante, porque aquilo que a gente tem visto nesse curso, nesse webinar desses últimos mais de 30 dias, já viu? É a demonstração de que falta muita informação para que a gente possa afirmar certas coisas. Eu adorei o desafio que você fez para o Mike, mas é que o Mike, nessa ele foi bandido. São 18 horas. Porque um pouco antes de você falar, eu acho que umas 3, 4 aulas atrás, o Mike mostrou exatamente o biofilme e as trincas, né, que formavam na região apical por conta dessa briga que biologicamente você mostrou hoje. Então, assim, além de ser um privilégio, é uma somatória muito importante para muita gente, porque conhecimento não ocupa espaço. Eu tive um guru na época que eu era ainda adolescente, que me fez virar dentista, que era um professor de orto.
Francisco Orlando Alonso, ele sempre dizia assim para mim: conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais você tiver informação, melhor a sua habilidade de informar e mostrar. E aqui é o que a gente está vendo isso todos os dias nesse curso, não é? Ou seja, eu nem chamaria de curso, acho que já virou uma confraria do conhecimento. Eu queria parabenizá-lo, né, como um aluno, porque eu permaneço acordado a aula inteira, em todos os momentos, e a gente vê que falta muita informação para muita gente. E eu agradeço de coração, vou ter a oportunidade de rever a sua aula, porque isso aí é um webinar que está sendo gravado, né, Ronei? E aí a gente vai poder agregar mais informação para todos nós. Parabéns. Obrigado. Por trazer seu colega de turma aqui, que foi um show de bola. E agradeço muito por todas as informações. Parabéns mesmo, de verdade. Parabéns. Obrigado. Tem uma pergunta, muito obrigado, hein? tem uma pergunta do Alcides, viu, Figueiredo? Ele está perguntando para você qual que é a sua opinião do uso de antibióticos sistêmicos, muitas vezes por mais de 10 dias, para a produção de uma alteração da virulência do biofilme, conforme preconizado por algumas escolas de periodontia. Essa é uma discussão bastante longa, né? Eu acho que a questão do antibiótico, ele tem que ser pensado no seu momento. A sua administração tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, o estado em que o paciente está. Se o paciente está febril, se ele está incapaz de responder aos estímulos que causam essa infecção, eu acho que tem que administrar o antibiótico. O tempo é dependente do tipo de antibiótico, e aí tem uma discussão bastante extensa. Mas, no meu entender, nós estamos tentando criar alternativas ao não uso, e nesse caso que nós estamos estudando os bacteriófagos, porque aí os bacteriófagos serão específicos para um tipo de bactéria, não afeta a célula humana e trabalha especificamente em sítios do biofilme onde ele, pelo menos, poderá ser menor. Então, dar uma chance para que o organismo reverta o processo, uma vez atuando em uma outra causa. Em relação ao uso do antibiótico, eu acho que tem que usar com muito critério naquelas situações em que o processo está agudo e que o paciente esteja respondendo mal ao agente agressor. E aí são aqueles indicativos normais, paciente com febre, prostado e coisas assim. Fora isso, a minha indicação vai no sentido de tentar aumentar os mecanismos de remoção do biofilme localmente e aumentar as condições para que o organismo exerça a sua cura. O que é interessante, né, Figueiredo, que as endotoxinas que levam a dor, elas estão mais associadas às bactérias anaeróbicas, né? Exatamente. E as aeróbicas têm um outro perfil que são bactérias mais resistentes ao tempo, né? Sim. Então, isso é interessante, né? O uso do ultrassom com liberação de oxigênio, porque, ao meu ver, ele colabora, inclusive, para esse tipo de condição, né? Se numa aspiração adequada e assim por diante, né? Ele atua sobre espécies reativas ao oxigênio, que são várias, em especial as bactérias anaeróbicas. Em acréscimo ao que o Figueiredo e o Mike colocaram, Alcides, é sempre interessante ter o raciocínio que antibiótico não é fagócito, ele muda o curso da infecção. Então, se eu não remover o biofilme, não vai resolver.
Eu tenho que tirar o biofilme. 1. 2. Eu tenho que proteger o paciente mudando o curso da infecção. Então, eu tenho que proteger do que foi liberado para minimizar e favorecer a resposta imune. Que a resposta imune está justamente dos fagócitos que compõem o sistema celular. Eu sempre digo, antibiótico não é fagócito. Pode até mudar o curso, mas ele não resolve o problema. E aí, o processo, por isso que é a importância de manter a qualidade do processo inflamatório, porque a qualidade dele que vai fazer com que tenha, entre aspas, a digestão dessas partículas, né, que são agressivas, apesar que elas já foram quebradas, né, do micro-organismo. Existem algumas tentativas também de utilizar algumas medicações que reduzem a forma aguda da inflamação. E aí são algumas proteínas, como as resolvinas, né, que foram trabalhadas por Sanheim e Van Dyck, e nós tivemos a oportunidade de estudá-las em polpa e em lesões periapicais, com bons resultados experimentais, mas ainda tem um bom caminho pela frente para se atuar nos humanos ainda. Muito bem. Figueiredo, os parabéns, fantástico o seu trabalho, e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui no nosso Brasil, né? Pessoa de tal gabarito, e poder ceder esse tempo com a gente aqui na radiologia, para que a gente tenha essa informação do que nós estamos enxergando, a repercussão de algo complexo e que existe uma dificuldade enorme de todos nós dentistas lidarmos, né, com essas condições, né? O que eu mostrei do biofilme calcificado, nós enxergamos em tomografia, desde que tenha uma resolução espacial alta, desde que ele tenha uma dimensão adequada para visualização. Lembrando que parte eu mostrei na nano-CT, que ela não seria visível numa tomografia com NIBIM. E a nano-CT é um aparelho restrito para pesquisa, mas nós estamos, né, evoluindo muito, e a busca desse custo-benefício entre exames e resultados, eu acho que ele vai ganhar muito corpo nesses anos para frente, porque, como você mostrou, as repercussões sistêmicas dos processos infecciosos, elas são bem definidas e vão ser mais definidas ainda, porque eu acredito que as pessoas, com essa mudança, elas vão começar a cuidar mais da saúde, porque a essência, estão percebendo que a essência é saúde, família, né? É isso aí. Eu vou só fazer uma colocação que eu não tinha tido oportunidade. O Figueiredo, ele tem um grande conhecimento de estomatologia, porque ele é esposo de uma das maiores estomatologistas que o país tem, que faz parte de um grupo seleto de estomatologista do Brasil, que é a professora Maria Antônia Zancanaro Figueiredo, que é a minha comadre, a padrinha do Pedro, né? Não madrinha, mas ele vive a discussão do diagnóstico no dia a dia com a Toninha. Tá? Então, assim, a contribuição dele dentro do que foi colocado para a área de radiologia também, ele traz um conhecimento por osmose, né, Figueiredo? Fantástico. É verdade. Muito bem. Então, Figueiredo, mais uma vez os parabéns. Obrigado a todos, um grande abraço. Grande abraço. Muito obrigado. Então, vamos encerrar então. Muito obrigado. Obrigado, professores. Obrigado, Figueiredo. Obrigado a todos os participantes e vocês, guerreiros, que seguraram a imersão até esse horário. 2 horas aí de imersão. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.